Eu tenho orado e pedido a Deus para que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Tenho orado para você que veio, aquele que não veio não vai perceber e não vai ter agora, mas talvez mais tarde ele vá assistir na internet. Mas eu tenho orado para que o Espírito Santo fale ao seu coração através dessa mensagem e traga uma bênção especial para você, de acordo com a sua necessidade. Ela pode ser variada, várias necessidades, mas o Espírito Santo sabe o que você realmente precisa. Esse mês nós estamos pregando em série, e o pastor Max primeiramente nos lembrou que nós estamos, o tema desta igreja, o tema para este ano é conhecimento, e ele ressaltou que nós devemos, dentro desse tema, conhecer os nomes de Deus para que nós podemos conhecer mais a Deus, conhecer mais o caráter de Deus, mais as características de Deus e, logicamente, ter sucesso na vida espiritual. E na sua mensagem de abertura ele falou sobre o Deus Eu Sou. Quando Moisés estava ali na sarça ardente, Deus apareceu a ele e falou para ele libertar o povo do Egito com a mão poderosa, a mão de Deus. E ele disse, mas como que eu vou chegar e falar para os israelitas quem me enviou, quem me mandou? Qual é o seu nome? Como você se chama? E Deus disse, eu sou quem eu sou. Então a nossa série está baseada, se chama Eu Sou, e está baseada nesse texto lá no Êxodo. E pastor Soares, todos os nomes de Deus são importantes, vêm do hebraico, e também eles foram originados, na maioria das vezes, das experiências de homens e mulheres que tiveram com Deus em diversas ocasiões. No domingo passado, o pastor Soares trouxe uma poderosa mensagem falando sobre o Emmanuel, Deus conosco, o Deus que está conosco em todas as situações, o Deus que está conosco em todos os momentos. Ele é o Deus conosco. E hoje estaremos falando sobre El Roi, o Deus que me vê. O Deus que me vê. E a primeira vez que encontramos esse texto na Bíblia, que está em Gênesis capítulo 16, verso 13, quando Agar, realmente ela faz essa seguinte declaração no texto. Ela deu este nome ao Senhor que lhe falou, tu és o Deus que me vê. Pois ela disse, agora vi aquele que me vê. Todos nós ficamos felizes quando Deus nos vê. E Deus está nos vendo todas as vezes. Mas o mais importante é quando você descobre que Deus está te vendo. Isso que faz a diferença. Em Gênesis capítulo 2, verso 2, Deus prometeu a Abraão que faria da sua família uma grande nação. Depois de muitos anos sem filhos e com Sara ultrapassando a idade de procriar, Abraão ficou muito desanimado. E, portanto, Deus fez uma aliança com Abraão de que não apenas sua família se tornaria uma grande nação, mas que Deus daria a seus descendentes a terra prometida, Canaã. E no entanto, logo no próximo capítulo 3 de Gênesis, encontramos um lapso na fé de Sara e Abraão. Em vez de esperar pacientemente que Deus cumprisse sua promessa, Sara decidiu que Abraão deveria ter um filho com outra mulher. Isso na época era normal, era cultural e da forma que se a outra mulher era serva e tivesse um filho com o seu marido, aquele filho pertencia como se fosse da própria mulher, da própria Sara. Isso era a cultura, eles entendiam dessa maneira.
E Abraão teve um filho com Agar, a empregada de Sara, a serva de Sara. E como todas as decisões da vida que deixam Deus de fora, o plano de Sara e Abraão deu errado. Não funcionou. Ela não era mais... E quando a egípcia Agar engravidou de Abraão, a sua posição mudou. Agora, ela que era escrava, ela pensou, eu não sou mais somente escravo, eu sou a mãe do filho do meu Senhor, filho do Abraão. E ela começou a desprezar e a menosprezar Sara, a sua senhora. Então, a atitude de Agar não foi uma atitude correta, e a situação piorou quando Sara disse a Abraão como se sentia, e Abraão disse para Sara, você tem que cuidar disso, resolve esse problema é seu. E a solução de Sara foi tratar Agar terrivelmente. Como consequência disso, nós vemos que Sara fugiu. Sofrendo ali nas mãos de Sara, Agar fugiu. Agar fugiu para o deserto. E no capítulo 16, verso 7, nós temos a seguinte narrativa. Mas o anjo do Senhor a encontrou perto de uma fonte de água e perguntou-lhe, Agar, serva de Sara, de onde você vem? Para onde vai? Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte à sua senhora e se sujeite-se a ela. Nós cremos que aqui é uma teofania do próprio Jesus. E temos aqui também uma lição de humildade e uma lição de submissão à autoridade que Agar deveria aprender. Porque se Agar ficasse no deserto, como ela estava, ela logicamente morreria desidratada. Mas o anjo deu essa mensagem para ela e ela obedeceu, né? Ela voltou para a sua senhora e submeteu a autoridade novamente de Sara. Eu sei que essa decisão não foi fácil para Agar, porque não é fácil nós, do momento que ela já tinha fugido, voltar, se humilhar e submeter novamente a sua senhora. Mas ela obedeceu. Mas o anjo também, ele deu a ela, prometeu a ela que o filho que ela estava esperando ia chamar Ismael, e Ismael significa o Deus que ouve. Então nós vemos aqui dois nomes de Deus, né? O Deus que vê e o Deus que ouve. E o nome El-Roi, ele é o nome que diz, eu classifiquei em 3 pontos o que significa o nome El-Roi para mim. Primeiro, o Deus que me vê sempre. O Deus que me vê sempre. Esse nome não se refere apenas a um Deus que pode ver os planetas no espaço ou ver o fundo do oceano. Mas ele também se refere a um Deus que vê você e eu. Um Deus pessoal. Um Deus que está olhando para você agora. Ele vê você a cada momento. Ele vê você a cada instante. E Ele está olhando para você agora. É bom clarificar, quando Sara saiu 2 vezes. Primeira, ela fugiu para o deserto. Agar fugiu para o deserto primeira vez e depois voltou, obedecendo o conselho do anjo. E a segunda vez, ela foi expulsa da casa de Abraão, quando já o seu filho Ismael tinha 19 anos de idade e o filho da promessa, o filho Isaac, tinha completado 5 anos, tinha acabado de desmamar, e Deus tinha feito um milagre na vida de Sara, que havia dado a ela o poder de procriação, porque ela era estéril. Então, Sara viu
que Ismael estava perturbando e prejudicando a vida de Isaac. E ela pegou no fraga, ele falando com ele, e ele disse para Abraão: você tem que expulsar esse Ismael, porque eu não vou aceitar que ele herda juntamente com meu filho. Então, só para você entender o contexto, Agar saiu 2 vezes. Primeiramente, fugiu, e a segunda vez ela foi expulsa. Então, a dor, o estresse e a traição fizeram Agar fugir. Sem nenhum amigo à vista, ela fugiu para o deserto. No deserto, ela teve um encontro divino. Ela foi perseguida 2 vezes, e 2 vezes ele a resgatou. Ela ficou desanimada 2 vezes, e 2 vezes ele a confortou. 2 vezes El Roi, o Deus que vê, veio em seu auxílio. Ela foi depreciada, abusada e rebaixada por outros, mas Deus elevou seu espírito. 2 vezes El Roi, o Deus que vê, encontra Agar em seu deserto de solidão, o seu deserto de rejeição, problemas e dor. 2 vezes El Roi, o Deus que vê, ajudou ela e procurou. Ele a viu. Ela achava que ninguém se importava que se ela vivesse ou morresse. Mas Deus a viu. Ele se importou. Ele a chamou pelo nome. Deus a ouviu. Ele entendeu sua situação. Deus falou com ela sobre o seu futuro e orientou sobre o que fazer. Ele proveu para ela em meio à sua dor. Vemos aqui mais uma vez, o Deus que provê também. 2 vezes Agar perdeu as esperanças, e 2 vezes El Roi, o Deus que vê, apareceu a ela, restaurou sua esperança. 2 vezes ela pensou que a sua história havia acabado. E 2 vezes El Roi, o Deus que vê, mostrou-se a Agar e lhe deu novos começos. Por 2 vezes ela recebeu promessas divinas. Servimos a um Deus que nos dá várias chances de se recuperar. A um Deus que restaura as suas esperanças. E a um Deus que faz e cumpre suas promessas que Ele fez. Amém? Então, se você não se cumpriu, se tem promessas ainda para se cumprir, creia, porque Deus, Ele cumpre o que Ele promete. Nós servimos a um Deus que restaura as suas esperanças. Nós servimos a um Deus que vê você e me vê também. Amém? Você tem dúvida de que Deus está vendo você? Saiba que jamais Ele tirará os olhos de você. A Bíblia diz que Deus tem a conta dos nossos fios de cabelos, dos que estão sobre a cabeça e dos que já se foram também. Deus está vendo suas lágrimas e ouvindo a sua oração. Ele disse a Isaías, o profeta: vai até o rei Ezequias e diz para ele: prepara a tua casa, porque morrerás e não viverás. E o rei Ezequias, quando recebeu aquela palavra, ele começou a orar e buscar a presença de Deus, se humilhar diante de Deus. E antes que o profeta Isaías saísse do palácio, Deus falou novamente com o profeta: volta lá e diz para Ezequias a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Ele tem a conta de cada lágrima que derramamos. Tu contas com as minhas vagueações, pois as minhas lágrimas estão no teu odre.
Não estão elas no teu livro? Não importa onde estejamos, Deus sabe e Deus vê. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas necessidades. Amém? Então, ele viu o profeta Elias em sua caverna, em um lugar deserto. Ele viu Cornélio enquanto orava e enviou um anjo para providenciar sua salvação. Deus sabia onde estava Paulo quando pediu para Ananias ir ao seu encontro. Ele disse a Ananias: levanta, vai à rua chamada direita, pergunta na casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso, pois eis que ele está orando. Deus estava vendo o apóstolo Paulo, era naquela hora ainda Saulo de Tarso. Deus vê cada um de nós. Jesus, o Deus encarnado, Jesus, o Senhor, o nosso Salvador, ele viu Zaqueu ali em cima da figueira e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje convém pousar em sua casa. O Deus, Jesus, ele nos vê. E o segundo ponto, primeiro nós falamos que Deus sempre me vê. Quero que você repita isso. Deus sempre me vê. Mas Deus não somente me vê e vê você, mas Deus também não discrimina. Deus, esse texto que Agar deu a Deus, se aplica a você e também a mim. Diz-nos que Deus é o Deus das pessoas humildes e insignificantes. Ao contrário do mundo, Deus não faz distinção entre as pessoas com base no seu sexo, na sua cor, na sua raça. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não discrimina. Deus não vê a aparência. Deus olha diretamente no seu coração e sabe a necessidade que você está tendo, o que você está passando. A vida nunca é justa para ninguém. Ninguém está isento de problemas. Muitas coisas acontecem que não podemos compreender ou controlar. Quando amigos e familiares nos abandonam, muitas vezes pode parecer que Deus desistiu de nós também. Você pode estar passando por um período de rejeição, um período de abandono, perda, tristeza ou incerteza. Mas não desanime. Deus nunca vai deixar você. A Bíblia nos lembra que Deus é fiel e Deus também é justo. Portanto, quando você se sentir esquecido como um desprezível, descartado como um inútil ou desprezado como ninguém, tenha certeza de que Deus o exaltará, Deus o confortará, Deus o fortalecerá e Deus também vai te apoiar. Ele conhece e vê você. El Roi, o Deus que vê, sabe exatamente onde você está na jornada da sua vida e o que está exatamente passando com você. Você não está perdido sozinho. Assim como ele encorajou e instruiu Agar em seus momentos mais difíceis, ele nos encorajará e nos instruirá também. Amém? Receba esta palavra como uma palavra profética para a sua vida, em nome de Jesus. O Deus que me vê sempre, o Deus que não discrimina, o El Roi, ele nos diz também que Deus sabe de tudo. Esse é o meu terceiro ponto. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Salmo 34 e 15. Deus o criou para seus propósitos divinos. Você não é um produto de erros, tentativas e enganos. Há um propósito divino para a sua existência.
Você é único, você é especial. Sua vida é significativa para Deus. Você é importante e não está escondido da vista dele. Ele te vê, ele está te vendo neste momento. Seu coração está sofrendo por causa da dor, da mágoa, da confusão. Você se sente não amado, você se sente rejeitado ou tratado com desprezo. Você foi abusado por aqueles que deveriam protegê-lo. Você foi mal interpretado. Ainda hoje, milhares de anos depois, Agar é mal compreendida e tratada injustamente por muitos crentes que escrevem e falam sobre ela. Essa escrava, coadjuvante da promessa feita a Abraão, porque concebeu de forma imprópria e errônea, Deus não a desamparou. Ele a acolheu em seus braços como filha querida. Sabe ainda que sua vida esteja cheia de erros, saiba que a sua vida esteja cheia de problemas, você esteja caminhando pelo deserto em busca de água, de forças para prosseguir, Deus é o que te vê. Se achegue a Ele e Ele receberá de todo o coração. Mas Deus a viu, Ele viu tudo. Em meio à sua desesperança, Deus viu Agar. Em meio ao desespero, Deus a viu. Em meio à injustiça, à traição, Deus a viu. Ninguém importou com Agar. Abraão não importou, Sara não importou. E quando ela correu para o deserto, ninguém estava procurando por ela, exceto Deus que a criou, exceto Deus que a amava e a viu. Ele encontrou, Ele a confortou, Ele também vê você. O mesmo Deus que viu Agar em sua aflição, também vê você e está olhando para a sua situação. El Roi não está cego para a sua situação. Ele vê você. El Roi vê suas dores, vê suas decepções. Ele vê todas as maneiras silenciosas com que você trabalhou, mas ninguém lhe dá valor. Ele vê como o seu coração foi machucado tantas vezes pelas palavras dolorosas de outras pessoas. Ele vê as dores que você está escondendo. Ele vê todos os sonhos, frustrações e provações. Ele não é apenas o Deus que vê, mas também o Deus que ouve. Ele vê inúmeras lágrimas que você derramou. Ele tem um registro de suas tristezas, lamentos e recolhe as suas lágrimas no odre. Salmo 56, verso 8. Deus não se esqueceu de você. Ele vê seu desespero, Ele vê sua alegria, Ele vê suas necessidades mais profundas. Ele deseja curar o seu coração sofrido. Você é amado e você é aceito por Ele. Independente de suas lutas, fracassos ou do seu passado, você não é um fracasso. Você não foi esquecido. Você não está descartado. Você não é uma pessoa desprezível. Mesmo quando você não pode vê-lo, Ele vê você. Deus é El Roi, aquele que vê você. Ele está bem ciente do que você está passando. Deus está preocupado com o que o perturba. O que perturba você? O que perturba a sua vida? Deus está vendo. Deus está preocupado. Salmo 23, verso 4 diz assim: mesmo quando eu caminhar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Glória a Deus. Só podemos recuperar as feridas da vida, nas quais fomos usados ou abusados,
percebendo que Deus viu você. Você precisa perceber Deus agindo na sua vida. Você precisa perceber Deus ao seu redor. Que Deus está com você. Para você ser curado das suas feridas. Para você ser curado do seu sofrimento. Você tem que notar, você tem que estar com a antena ligada para saber realmente a presença de Deus está com você. E Ele está te vendo todo o tempo, todo momento. Então precisamos de ter essa ação. Agar percebeu que Deus a tinha visto. Aleluia. Às vezes Deus permite que passemos por situações difíceis, mas não para nos tirar algo, mas para nos colocar em algo. Talvez Deus permita que algo ruim aconteça com você para trazê-lo à igreja, para você voltar a ler a Bíblia, para você voltar a ter comunhão com Deus. Talvez o objetivo que Deus está deixando você passar por essa situação é para que você perceba que Ele está te vendo, para que você acorde que Ele está presente. Seja o que for que você está passando, Deus vê, Deus se importa e Deus tem um bom motivo para permitir que isso aconteça. Deus sabe tudo e conhece todo o plano da sua vida e da minha vida. Deus vê the whole picture, Deus vê o quadro total, não vê só uma parte, como às vezes a gente vê. E em Romanos capítulo 8, 28, ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em conclusão, essa mensagem: quando você for maltratado, ou estiver passando por uma situação ruim, lembre-se de que Deus vê você. Não discrimina você. Deus sabe tudo e está zelando por você. Então, pastor, o que eu devo fazer? Obrigado por você ter perguntado. Eu gostaria de pedir você para se levantar nesse momento. E eu quero fazer duas coisas. E a primeira coisa que eu quero pedir para que você faça é que você dê uma chance a Jesus. Eu quero que você venha a Jesus como você está. Mateus 11, 28 e 29 registra as palavras de Jesus, que Ele faz um convite para você. Venham a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Venha com seu medo e ansiedade e receba a sua paz. Venha com seu coração aflito e ferido e receba o conforto e a cura do Espírito Santo. Venham como você está e lance suas preocupações, suas indagações aos pés do Salvador. E venha como você está. Se você deseja iniciar um relacionamento mais profundo com Deus, ou se você deseja retornar a um relacionamento que já foi interrompido anteriormente com Ele, eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos e fizesse essa oração juntamente comigo e com a igreja. Ó Deus, venha a Ti hoje.
Eu sei que sou um pecador. Eu acredito que Jesus morreu na cruz para me salvar. E ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos. Eu me arrependo de meus pecados e decido abandoná-los. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador e entrego a minha vida hoje a Ele. Obrigado, Jesus, por me salvar e me fazer um filho de Deus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você entre em contato conosco no website da nossa igreja, MP Church, e nós vamos orar com você. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu aconselho que você procure uma igreja evangélica que prega a palavra de Deus e congregue-se a ela, porque fazendo isso você vai crescer espiritualmente e vai direto para aquele lugar que todos nós desejamos. A segunda coisa que eu quero pedir a você e aconselhar neste dia: decida perdoar. Escolha perdoar. Saia do deserto de amargura e da falta de perdão. Nós sabemos que ninguém é perfeito, todos nós temos falhas. Nós precisamos de liberar perdão para termos paz, liberar perdão para sermos abençoados, liberar perdão para tirarmos o veneno de não perdoar que fica dentro de nós. Então perdoa a si mesmo e também perdoa ao seu próximo. Perdoa o seu pai, perdoa a sua mulher, seu marido, seu filho. Perdoa aquelas pessoas que fizeram mal a você. E Colossenses capítulo 13 fala assim: suporte-se uns aos outros e perdoa as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então o padrão é esse. Jesus nos perdoou e nós devemos também perdoar. E o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Então vamos amar. Se nós amarmos, nós estaremos perdoando. Medite na palavra de Deus, e quando você sentir vontade de desistir, busque a palavra de Deus para encorajamento e para a restauração da sua vida. Apoie-se naquele Deus que te vê. Seja paciente na fé. Confie no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. E eu finalizo aqui com as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 8, verso 37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Glória a Deus. Você que está assistindo, eu espero que você tenha feito uma decisão para a sua vida, tanto de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e de perdoar também aquelas pessoas que têm maltratado você. Que Deus vos abençoe e que a graça do Senhor possa abençoar você.